Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui gravando mais um vídeo para auxiliar vocês e hoje nós vamos falar sobre geometria. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês na página de número 39 e vocês hoje vão aprender a traçar retas perpendiculares usando o compasso. Antes de começarmos, é bom lembrar o que significa retas perpendiculares, né? Então, fazer uma revisão muito rápida aqui. Então, quando você tem duas retas, elas podem ser paralelas. Imagina que minhas canetas aqui são duas retas, tá? O que são retas paralelas? Elas sempre ficam uma ao lado da outra, porém, elas nunca se encontram, tá? Então, são duas retas, elas podem ser assim, na vertical, elas podem ser inclinadas, ou elas podem ser na horizontal. Isso são as retas paralelas. Elas também podem ser concorrentes, quando elas se cruzam, tá? Cruzou duas retas, elas são concorrentes. Agora, quando ela se cruza fazendo um ângulo de 90 graus, aí ela é perpendicular. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, vamos agora aqui para o exemplo. Então, para fazer esses exercícios, o que a gente precisa? Do compasso, da régua, de lápis e borracha, tá bom? Então aqui, só para relembrar algumas coisas muito importantes na geometria. Todo ponto, ele tem que ser com letra maiúscula. Então aqui eu tenho um ponto A e eu tenho uma reta S. A reta sempre representada com letra minúscula, tá bom? E para a gente fazer esse traçado das retas perpendiculares, existem dois jeitos. Um jeito é o ponto estar fora da reta, tá vendo? E a outra maneira é quando o ponto está na própria reta. Tá vendo? Ó, reta I e o ponto M. Eu vou ensinar vocês das duas maneiras. Então vamos lá. Primeira. Então o que eu começo fazendo? O que o exercício quer que você faça? Ele quer que você passe uma reta perpendicular a essa reta S, mas tem que passar pelo ponto A. Só que você tem que usar o compasso. Então não adianta eu pegar uma régua aqui, ó, tentar medir 90 graus aqui e passar a minha régua, a minha reta. Por quê? Para fazer uma reta, eu preciso de dois pontos. Eu já tenho o ponto A aqui, eu preciso de, no mínimo, mais um ponto do lado de cá, tá bom? Então, agora, com a minha construção, eu vou achar esse ponto aqui embaixo. Então, vamos começar. Pego o compasso, tá? Esse compasso que eu estou usando, ele é um compasso especial que dá para pôr caneta para vocês visualizarem melhor. Então, o que eu vou fazer? Pego a ponta seca, que é essa ponta aqui, ó, que fura. Vou fixar lá no ponto A, ó. Fixei no ponto A, apertei para não perder aqui a medida. E o que você vai fazer agora? Você vai passar dessa reta. Aqui está passando muito, eu vou fechar um pouquinho mais o meu compasso. Olha lá. Passou um pouquinho da reta, ó. Passou um pouquinho da reta, para mim isso que importa. Vou travar meu compasso aqui, ó lá. Vou traçar um arco. Esse arco ele tem que cortar duas vezes. Ó lá. Ele cortou duas vezes a minha reta, tá vendo? Então você vai marcar aqui, ó. Ponto 1 e ponto 2. Agora, não pode mexer na medida, ó. A mesma medida que eu utilizei é a mesma, não pode mexer nessa medida, tá? Quando o ponto tá fora, eu não mexo na medida. Agora eu vou pegar a ponta seca, que é a pontinha que fura, ó, lembra? Põe no ponto 2 e faz um arco aqui embaixo agora, ó lá, ó. Lembrando de segurar sempre em cima do compasso, ó. Faz um arco, ó lá. De novo, do mesmo jeito, agora a ponta seca no 1, ó lá. E, ó lá. Onde cruzou as duas retas aqui, ó, tá vendo? Eu vou marcar o ponto 3. Agora, com a régua, eu vou do ponto A até o ponto 3. Ó lá. Acabou. Ó lá. Ângulo
de 90 graus. Tudo bem até aqui? Olha lá, ó. Reta, tá? O ângulo de 90 graus. Duas retas perpendiculares. Agora eu vou para mais um exemplo. Então lá em cima eu fiz com um ponto em cima. Agora aqui, ó, o ponto está embaixo. É o mesmo procedimento. Eu tenho que achar um outro ponto do lado de cá para poder fazer essa reta. Então, de novo, vou pegar o meu compasso, ponta seca, vou pôr no ponto D. E vou passar um pouquinho, ó. Tá vendo? Não precisa passar muito, ó. Tá vendo? Aqui tá passando muito. Passa só um pouquinho. Olha lá. Aqui já tá passando. Vou fechar meu compasso. Fixou na folha ou na apostila. Olha lá. Fiz um arco. Certo? Esse arco ele tem que cortar duas vezes. Cortou aqui, uma vez, ponto 1. Cortou aqui, ponto 2. Mesma abertura do compasso. Ponta seca no 2. Ó, não é para cá, é pro lado de cá, tá? Sempre o ponto contrário é o ponto que você já tem. Fiz um arco, ponta seca no 1. E olha lá, onde cruzou, ponto 3. Olha lá, pega a régua do ponto 3 ao ponto D. Olha lá, ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, esse é o modelo, esse é o exemplo quando o ponto está fora da reta. Agora eu vou explicar para vocês quando o ponto está dentro da reta. Então, agora, ó, eu tenho que fazer uma reta, tá vendo aqui a reta I, letra minúscula, ponto M. Eu tenho que fazer uma reta passando por aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. Só que agora o ponto está na reta. Então, o procedimento ele muda um pouquinho só. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu posso escolher. Eu vou pegar a ponta seca, vou colocar aqui nesse ponto M, e aí depois eu vou cortar, né, fazer o arco, ó, da mesma maneira. Aí você vai falar assim, professor, mas só pegou de um lado. O que eu vou fazer? Você pode prolongar a reta, tá bom? Toda a construção você pode prolongar a reta. Nesse caso aqui eu vou prolongar. Na de vocês aí na apostila não precisa, tá bom? Então aqui, ó, prolonguei a reta. Ó lá. Então agora ele cortou em dois lugares. Ponto 1 e ponto 2. Agora essa é a diferença. Ó, eu já fiz isso, agora eu vou ter que aumentar, abrir um pouquinho mais o meu compasso. Por que eu vou abrir? Porque o ponto está na reta. Então, abri um pouquinho mais a medida e o mesmo procedimento. Ponta seca no 1, agora eu vou escolher. Ou eu faço para o lado de cá ou faço para o lado de cá. Eu vou fazer para o lado de cá. Ó, um arco para o lado de cá. Ponta seca no 2, faço um arco para o lado de cá. Onde se cruzaram é o ponto 3. Olha lá. Ponto 3, ponto M, fiz a minha reta. Olha lá, ângulo de 90 graus. Vamos agora então para o outro exemplo. Ó. Aqui também ó, tem uma reta B, letra minúscula, ponto B, o ponto, só que aqui o ponto está dentro da reta. Então o que eu tenho que fazer? Ele quer que você faça uma reta perpendicular aqui. Mas como eu falei, não adianta eu passar a minha reta aqui. Preciso ter dois pontos. Eu já tenho o ponto B, eu tenho que achar agora o ponto 3. Tá bom? Então vamos lá. Ponta seca. Você vai colocar no ponto B. Olha lá, qualquer medida, tá bom? Olha lá. Também não abri muito. Fixa no ponto B. Olha lá em cima no compasso. Ó. E fiz um arco. Cuidado, se esse ponto escapar daqui, você já vai fazer a reta torta, o semicírculo torto, tá bom? Então, guarda aqui o compasso e marca aqui, ó, dois pontos que você achou. Ponto 1 e ponto 2. Lembra que eu falei? Toda vez que o ponto estiver na reta, você vai ter que abrir um pouquinho essa medida, tá bom? Abrir um pouquinho e escolhe. Eu vou escolher para o lado de cá. Então, ó, ponta seca no 2, olha lá, vou fazer um arco.
ponta seca no 1, outro arco, lá embaixo. Olha lá, onde se cruzaram é o ponto 3. Ó, agora você pega a régua, põe no ponto 3, no ponto B e passou. Olha lá, um ângulo aqui de 90 graus. Então, esses foram os exercícios de hoje. O que eu recomendo para vocês fazerem? Pega a folha de rascunho, pega um caderninho velho que vocês não usam mais e vai treinando. Faz uma reta, pode ser inclinada, pode fazer na horizontal, na vertical, o procedimento sempre é o mesmo, tá bom? E vão treinando. O ideal é que o compasso de vocês seja um compasso bom, né? Ele não, se ele for de parafuso, deixa ele sempre apertado, né, para ele não ficar mole, porque senão se ele estiver mole, se você estiver construindo, ele vai abrindo, vai fechando. Presta bem atenção se as pontinhas elas estão iguais, ó. Não pode estar com uma ponta maior que a outra, tudo bem? E lembrando sempre de pegar aqui em cima na hora das construções. Espero ter ajudado vocês. Boa aula aí, bom exercício. Fiquem com Deus.